O que Conan o Bardo, os mitos de Cthulhu e até mesmo Tarzan têm em comum? Isso é muito simples. Eles surgiram na Era Pulp. Mas o que é a Era Pulp? O que são revistas Pulp? O que é ficção Pulp, além de um filme maravilhoso do Quentin Tarantino? Bem, isso é o que vamos entender hoje. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à Taverna de Valhalla. E hoje vamos falar de um tema pouco hypado aqui no YouTube, mas é um assunto que me atrai muito e muito me inspira. Por isso eu tenho certeza que alguém nesse mundão de meu Deus vai gostar também. Estou falando da Era Pulp. Então se acomoda, pega uma caneca de hidromel e vem comigo. Mas o que são as revistas Pulp? As revistas Pulp foram publicações baratas e sensacionalistas, vendidas entre o início do século XX e os anos 1950. O nome Pulp vem do papel de baixa qualidade, feito de polpa de madeira, em que eram impressas, diretamente das Slicks, as revistas de papéis brilhantes e mais caras. Essas revistas publicavam ficções, ficção seriada, fantasia, ficção científica, tudo do ramo especulativo, com histórias que variavam entre crime, horror, ficção científica, faroeste, aventura, romance, guerra, espada e feitiçaria e vários outros temas, até de boxe você achava. Sempre com tramas envolventes e simples, mas com uma característica que são personagens muito marcantes, carismáticos e chamativos. Tinham também linguagem acessível e eram de muito fácil entendimento. As revistas eram feitas para um público jovem e de pouco poder aquisitivo e eram vendidas em bancas de jornal. O surgimento das revistas Pulp é geralmente associado a Argosy Magazine, lançada em 1882 e relançada em 1896 por Frank Munsey, como a primeira revista de ficção barata e acessível ao grande público. Ela é popularmente conhecida como a primeira revista Pulp, tendo publicado nomes como Edgar Rice Burroughs, criador do Tarzan, Arlie Stan Gardner, criador do detetive Perry Mason, Mark Brand, um criador de histórias de western de aventura, entre outros muitos autores incríveis que hoje são lembrados com carinho por entusiastas dessa era, eu incluso. Entre as décadas de 1920 e 1940, os Pulp se tornaram extremamente populares nos Estados Unidos. A era dourada da revista Pulp. Foi nesse espaço de tempo que surgiram grandes nomes como Robert Bloch, criador de Psicose, e outros grandes romances, Robert Howard, escritor prolífero de terror, espada e feitiçaria, western e histórias de detetive, e é claro, Howard Phillips Lovecraft, o pai do horror cósmico. As revistas Pulp surgiram como uma forma de escapismo durante períodos turbulentos como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Eram diversões baratas em períodos conturbados e de insegurança econômica e social. Alguns grandes autores Pulp são o próprio H.P. Lovecraft, que um dia falaremos exclusivamente dele aqui no canal, mas por enquanto basta saber que esse é o criador dos mitos de Cthulhu e também pai do gênero que viria a ficar conhecido como horror cósmico. Ele costumava trabalhar principalmente para a revista Weird Tales. Robert Howard, outro gênio, criador de personagens icônicos como Solomon Kane, Rei Cool e, claro, Conan, o Bárbaro. Robert escreveu dezenas de personagens e aventuras icônicas. Howard é outro autor que um dia terá um vídeo aqui no canal só para ele, porque este é talvez, junto de Tolkien, o autor que definiu os gêneros da fantasia moderna. Dashiell Hammett foi o escritor norte-americano que se tornou um dos grandes nomes da literatura policial e um dos pilares do hard-boiled, subgênero que deu a ficção detetivesca um tom mais realista, cínico, violento, em contraste com o estilo mais lógico de autores como Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Antes de ser escritor, o Hammett trabalhou como detetive na agência Pinkerton, experiência que serviu como matéria-prima para seus enredos cheios de corrupção, ambiguidade, moral e personagens que raramente eram heróis puros. Raymond Chandler, nascido em Chicago, mas criado em grande parte na Inglaterra, Chandler só começou a escrever profissionalmente depois dos 40, após perder um emprego na indústria petrolífera durante a Grande Depressão.
Em 1933 passou a publicar contos na revista pulp Black Mask, que também era casa do próprio Hammett. E claro, Isaac Asimov, um dos autores com um acervo mais variado de obras publicadas, conhecido como pai da ficção científica moderna, além de um divulgador científico notável. Nascido na Rússia, em Petrovich, mudou-se ainda criança para os Estados Unidos, onde cresceu no Brooklyn, Nova York. Autodidata precoce e apaixonado por leitura, começou a escrever ainda jovem e publicou seu primeiro conto profissional em 1939, na revista Amazing Stories. Algumas características da literatura pulp são narrativa simples e direta, ação contínua, personagens icônicos, mundos exóticos e produção em massa. A influência dos pulp ainda é profundamente sentida de várias formas na mídia e gêneros atuais. Gêneros como thriller, horror cósmico, ficção heróica e noir derivam diretamente do estilo pulp. O horror de Stephen King, a fantasia de George R.R. Martin e o realismo sujo de Chuck Palahniuk, todos têm ecos no pulp. No cinema, o pulp vive em filmes como Indiana Jones, Mad Max, Sin City, Blade Runner e Falcão Maltês, além, é claro, do filme Conan o Bárbaro. Nos jogos e nos quadrinhos temos Call of Cthulhu, RPGs como Savage Worlds e Mutantes Chronicles, super-heróis como Batman, Hellboy, o Sombra, Zorro, Spirit, e na cultura pop, elementos como cientistas loucos, cidades decadentes, universos alternativos e monstros ancestrais continuam a povoar séries, livros e filmes. Com o ressurgimento da televisão e quadrinhos mais baratos, as revistas pulps começaram a decair nos anos 50. Muitas migraram para romances de bolso. Porém, hoje é um renascimento, um neopulp. Autores contemporâneos e editores independentes revivem o estilo, adaptando a modernidade e incluindo maior diversidade de vozes em seus temas. A conclusão que eu tenho disso é: os pulps ainda importam? Os pulps democratizaram o acesso à ficção e criaram arquétipos duradouros. Eles mostram que a literatura pode ser tanto escapista quanto poderosa, tanto popular quanto influente. A cultura pulp ensinou ao mundo que boas histórias não precisam de verniz acadêmico para serem geniais. E se você gosta de literatura pulp, experimente dar uma olhada no meu livro, Zeladores Segredos Sombrios. É uma investigação paranormal que se passa na cidade de Innsmouth, referência ao autor H.P. Lovecraft. É isso, gente. Deixe uma moeda para os bardos. Odin está me chamando. E até mais.